promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Saudai o nome de Jesus, arcanjos, o adorai ao Filho que morreu na cruz com glória. Coroai ao Filho que morreu na cruz com glória. Coroai, ó escolhida geração do bom eterno Pai, ao grande autor da salvação com glória. Coroai ao grande autor da salvação com glória. Coroai, ó santo povo do Senhor, o Salvador, louvai ao homem Deus libertador com glória.
das alturas, glória e poder, pra todos sempre. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder, pra todos sempre. Ó raças, povos e nações, ao Rei dos Reis honrai. A quem quebrou os grilhões com glória coroai. A quem quebrou os grilhões com glória coroai. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder, pra todos sempre. Louve ao Senhor, o Deus das alturas, glória e poder, pra todos sempre. Deus Criador criou o mundo e tudo que nele há. Eu creio em Jesus, o seu Filho, que a humanidade veio salvar. Eu creio no Espírito Santo, que é Deus com o Pai Jesus, e convida o homem a crer, sua vida, dons e bens a ele oferecer. Eu creio na Trindade divina, que sua obra fez e faz, e sempre vai fazer. Eu creio na Bíblia, a palavra de Deus, que opera a fé em Cristo Jesus, que admoeste e consola, e ao caminho do céu nos conduz.
Eu creio no santo batismo, que é água unida à palavra de Deus, que confere o perdão dos pecados, da fé, e por isso nos torna filhos seus. O batismo é uma obra divina, adulto e criança são escritos lá no céu. Eu creio na santa ceia que Jesus instituiu, pão e vinho, corpo e sangue ele distribuiu. Disse aos crentes: comam, bebam, é para o perdão. Não é simbolismo, é realidade. A ceia santa é comunhão. Creio também na salvação somente pela fé. Só Jesus me livra do pecado, inferno até. Obra não opera fé, mas fé produz ação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio na ressurreição no dia derradeiro, quando Jesus volta pra julgar o mundo inteiro. Todos saberão seu destino eterno então. Não tenha medo, tenha Jesus, pois só Ele é salvação. Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Creio em Jesus, viva Jesus, só Ele é. Entre tantas coisas que mudaram nesta pandemia, foi o culto na igreja. Olhem só a situação. Enquanto a maioria fica em casa, os poucos que vêm ao culto presencial precisam fazer inscrição e seguir todo o protocolo sanitário. Devido ao limite de pessoas na igreja, tem gente que nem consegue vaga para participar do culto. Alguém imaginou que um dia isto iria acontecer? De alguém receber a informação de não ter mais lugar na igreja? Quando vamos poder outra vez nos reunir na igreja como era feito tempos atrás? Dizem que a vida só vai voltar ao normal quando surgir a vacina, mas isto ainda pode demorar. Enquanto isto, este é o jeito: culto pela internet. Mas como fica a tua situação e de muitos outros que não podem render seu culto a Deus na igreja? Será que o culto em casa, pela internet, tem o mesmo valor? Claro, tem a Santa Ceia, mas e o resto do culto? Será que este que faço em casa é a mesma coisa? Muitos cristãos, e quem sabe você neste momento, estão com um grande desejo de estar reunido no templo. Muitos estão com uma tremenda saudade daquilo que faziam alguns meses atrás, sem se preocupar com uma possível infecção pelo coronavírus. E todos nós sabemos da importância de estar na igreja, da comunhão, da reunião. Se isso não fosse importante para a fé cristã, então nem precisaríamos mais de um templo, um local para se reunir. Aliás, será que depois, quando tudo normalizar, as pessoas vão voltar para a igreja?
ou vão preferir ficar em casa e continuar com o culto online? Só o tempo vai dizer sobre as mudanças no comportamento dos cristãos. Mas de uma coisa podemos ter certeza, e é disto que tratam os textos bíblicos deste fim de semana. O verdadeiro culto que podemos oferecer a Deus vai muito além do que uma pandemia pode atrapalhar. Convido você para mais uma pregação da semana, hoje sob o tema O culto dentro e fora da igreja. Do culto a hora chega, começa a adoração. Nossa alma a Deus entrega em vera humilhação. Ao Santo Deus a mente queremos elevar. É nosso Pai clemente e bênçãos faz jorrar. A Deus estão cantando 1000 coros celestiais, seu nome celebrando com cânticos reais. Os corações alcemos em santa devoção, e a paz de Deus busquemos em sua comunhão. Proclamo o livro santo, a lei ao pecador, enchendo com espanto do juízo aterrador. Da graça boa nova nos traz real perdão, e a fé em nós renova, em Cristo a salvação. Com humildade e arrependimento no coração, vamos chegar perante Deus e confessar todos os nossos pecados. Gracioso e bondoso Deus, chegamos à Tua presença neste momento para confessar os nossos pecados com os quais ofendemos a Tua santa vontade. Pecados contra Ti e o nosso semelhante. Sabemos, ó Deus, que nada merecemos de Ti, senão o Teu castigo, tanto neste mundo como na eternidade. Por isso reconhecemos também que o culto verdadeiro só podemos fazer diante de Ti e para Ti, através do Senhor e Salvador Jesus. E é em nome dele que pedimos perdão e uma nova vida para o nosso culto, seja na igreja ou fora da igreja, ser agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, estimado irmão, estimada irmã, reconhecendo os nossos pecados, mas crendo fielmente e firmemente que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que entregou a sua vida por nós na cruz, mas ressuscitou. Em nome dele podemos receber o perdão de todos os nossos pecados. E podemos fazer isto em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade, eu me ajoelho, virado para o Teu santo templo, e dou graças a Ti. Pois tens mostrado que o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo.
Quando te chamei, tu me respondeste e, com o teu poder, aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. A leitura da epístola encontramos em Romanos 12, do versículo 1 até o 8, onde lemos: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser seu apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos, uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é dom de ensinar, então ensinemos. Se o dom é de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. A leitura da Palavra de Deus para o dia de hoje está registrada por Mateus, no capítulo 16, versículos 13 até o versículo 20. Assim está escrito: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Tudo
tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor. Se ouvimos com atenção as palavras na carta aos Romanos, percebemos que o apóstolo Paulo, já no seu tempo, dizia que o culto verdadeiro não depende de estar dentro de uma igreja ou fora de uma igreja. Aliás, ele diz mais. Ele diz que a adoração na igreja e a adoração fora da igreja é tudo uma coisa só. Paulo até faz uma sugestão. Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Será que Paulo então está dizendo, vocês não precisam ir lá no templo, fiquem em casa? Nós sabemos que na época de Paulo, apesar de não ter uma pandemia igual à nossa, tinha o Império Romano que se alastrou igual a um vírus e perseguiu os cristãos e privou a liberdade. Com isso, eles também não podiam se reunir e muitos faziam seu culto em casa. Mas não é isto que Paulo está abordando. O que ele diz aqui em Romanos 12, no entanto, é um grande conforto para aqueles que estão tristes e desanimados por não poderem estar na igreja. Vamos então entender o que o apóstolo está nos dizendo, também para nós nestes tempos de isolamento social. Paulo diz que culto são as 168 horas da semana. Culto é todo o meu tempo a Deus, todo o meu dinheiro a Deus. Culto são todos os serviços que posso prestar, seja no trabalho da igreja ou fora da igreja. Culto são todos os dons que posso usar. Culto que agrada a Deus é tudo a Deus, dentro e fora da igreja. Mas então, qual a importância do culto presencial na igreja? Se o culto verdadeiro é se oferecer completamente a Deus, tanto fora ou dentro do templo, então qual o sentido de estar reunido em comunhão? No original do Novo Testamento, na língua grega,
o termo que Paulo usa para culto verdadeiro é logiquem latreian, que traduzindo é culto lógico. Na versão da Bíblia do Almeida estão as palavras culto racional e na linguagem de hoje, culto verdadeiro. Todos sabemos que o culto do povo de Israel no Antigo Testamento era celebrado com sacrifícios de animais, especialmente de cordeiros, ovelhas. Era uma lembrança do sacrifício de Cristo. Mais tarde, com a nova aliança realizada pela morte de Jesus na cruz, este tipo de culto deixou de acontecer. E foi na celebração da primeira Santa Ceia, quando Jesus disse: "Esta é a nova aliança no meu sangue", que os sacrifícios de animais deixaram de ter sentido, porque Jesus finalmente tinha sido sacrificado. Hoje, o culto que fazemos na igreja, que tem o seu momento principal na Santa Ceia, é um culto verdadeiro por causa daquilo que Pedro confessou: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo, conforme a leitura do Evangelho deste final de semana. Após esta confissão, Jesus então diz aos discípulos: "Sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la." A pedra sobre a qual a igreja está construída é a confissão de Pedro. Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo. Este é o culto verdadeiro, a fé em Cristo Jesus. Um culto que é realizado dentro da igreja, um culto que é realizado fora da igreja. Sem Cristo, a adoração é falsa, sem sentido, sem lógica. Sem Cristo, o culto a Deus é irracional. Assim como é irracional, sem lógica, render culto na igreja para o Senhor Jesus e depois deixar de lado este Deus, esta fé, a prática desta fé, ou seja, viver uma vida completamente diferente daquilo que foi prometido dentro da igreja. O apóstolo explica isso em Romanos 12, comparando os cristãos com o corpo humano. Ele diz no versículo 5, "Embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo." Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que Cristo é a cabeça deste corpo. Pensando nesta comparação de igreja com o corpo humano, se um cristão vai à igreja no culto e depois não vive como cristão, ele deixa na igreja a cabeça e sai sem cabeça para a vida no mundo. Isso também pode acontecer agora pelo culto através da internet. Ouvir, orar, meditar, agradecer a Deus em casa, mas depois fazer tudo diferente. Este é um culto sem sentido, um sacrifício morto. Ao contrário do sacrifício vivo, do culto onde o corpo e a cabeça estão juntos, onde os cristãos e Cristo estão em constante comunhão. E é claro que neste momento, ao refletir nisto, algo em mim começa a ficar inquieto, incomodado. Não é por menos. Eu tenho outra cabeça no meu corpo, que nunca vai concordar com esta ideia. E nesta hora, este alguém incomodado, que a Bíblia chama de velho homem, tenta fazer um acordo com Deus, mais ou menos nos seguintes termos: "Olha, Senhor, eu te dou uma parte, mas deixa a outra para mim. Vamos repartir as coisas." É assim mesmo que a gente gosta de fazer, um acordo de partilha com Deus. Dou uma parte da minha vida, mas a outra eu faço o que bem quero. Faço o meu culto presencial na igreja ou em casa, dou a minha oferta, mas no restante, na vida social, na profissão, no lazer, na família, isto é meu, isto é privativo, não pertence a Deus. Interessante que, se nós seguirmos na leitura de Romanos, a partir deste capítulo 12, o apóstolo indica um caminho prático do culto verdadeiro. Nos capítulos anteriores, ele trata de assuntos doutrinários,
de coisas teóricas sobre a fé cristã. Depois o apóstolo começa a falar da prática, de coisas que acontecem no dia a dia. Como, por exemplo, aqui mesmo no capítulo 12, do uso dos dons, do amor ao próximo, do relacionamento com as pessoas. No capítulo 13, questões políticas, questões éticas nos negócios, honestidade, casamento. No capítulo 14, as relações com os irmãos fracos na fé, questões sobre comida e bebida, sobre a liberdade cristã. Enfim, o apóstolo, depois de dizer que culto verdadeiro é a união com Jesus sempre, agora ele fala do resultado disto na prática da fé no dia a dia. E é claro que isso é uma coisa muito difícil, porque é muito fácil sentar num banco da igreja ou num sofá da sala, ou mesmo subir num púlpito ou falar atrás de uma câmera de celular, ouvir e falar de doutrina e coisas que estão na Bíblia, e agora colocar isso na prática, viver o culto. Aí as coisas complicam. Mas daí a razão de nós estarmos na igreja, ou em casa, ouvindo a palavra de Deus. E é aqui que nós nos fortalecemos neste vínculo do corpo com a cabeça. Por isso, então, a orientação de Paulo, conforme está no versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Vocês conseguem perceber a profundidade dessas palavras? Sim, porque nenhum de nós, por mais que se esforce, por mais que tente, vai conseguir por si mesmo render este culto verdadeiro. Paulo então mostra o caminho. Deixem que Deus os transforme. A palavra no grego aqui para ser transformado é parecida no português, né? Metamorfose, que literalmente significa ser mudado na forma. Paulo diz claramente, é Deus quem faz esta transformação. E como Deus faz isto? Por meio de uma completa mudança da mente, diz o texto. Uma completa mudança da cabeça. É um milagre de transplante. Quando Deus coloca em nós a cabeça que é Cristo. E assim, diz Paulo, nós conhecemos a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Percebam, estimado irmão e irmã, o grande consolo que podemos ter nesses tempos, quando a igreja está separada, mas ao mesmo tempo unida em comunhão. Se hoje não podemos mais nos encontrar, nos reunir, ter comunhão como antes, e esperamos que isto logo acabe, temos a certeza que, onde estivermos, isolados em casa, ou no trabalho, na rua ou na igreja, em qualquer lugar, estaremos rendendo culto a Deus, porque estamos unidos no mesmo corpo, em Cristo, que é a cabeça. Como diz o texto, este é o sacrifício vivo, dedicado e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que nós podemos oferecer a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, confiantes no Teu amor e no Teu supremo poder, fazemos essa oração em nome do Senhor Jesus, o Teu amado Filho. Através de Jesus, temos a certeza de que o nosso culto e a nossa oração é verdadeira. Graças te damos por tudo que Tu nos dás neste mundo,
tanto para a nossa vida espiritual, como para a nossa vida terrena material. Seguimos o que diz o Salmo, que por causa do teu amor e da tua fidelidade, me ajoelho virado para o teu santo templo. E fazemos isso olhando para Jesus, o nosso Salvador. Te agradecemos por tua palavra no culto presencial na igreja e também através da internet em casa. E te agradecemos por tantas oportunidades que tu nos dás quando podemos ouvir a respeito do teu amor. Sem este amor nunca poderíamos render-te culto e nada em nós poderia te agradar. Tu entregaste teu Filho na cruz por nós e agora queremos entregar também a nossa vida a ti, o culto verdadeiro e dedicado a ti. Reconhecemos que isto não é fácil, ó Deus, é impossível por nossas próprias forças. Por isto também te louvamos, porque tu nos capacitas com a presença do Espírito Santo, a fim de seguirmos o caminho da fé e das boas obras. Também te louvamos pelo pão de cada dia, pelo sustento material, por todas as coisas terrenas. Tu nos dás o alimento, a casa, o emprego, a saúde, a família e todas as coisas. Por tudo isto te rendemos graças. E quando vivemos num mundo com tanta injustiça e sofrimento, te pedimos, ó Deus, dá amor e justiça no coração da humanidade para termos um mundo melhor. Não permita que o mundo gaste seu tempo e dinheiro nas guerras, mas no trabalho honesto, para que todos tenham uma vida digna. E assim, dá a cada um de nós o teu amor para repartir e a fé para confiar em ti nos momentos quando faltar o pão. Oramos pelas pessoas desempregadas, endividadas, que estão com problemas financeiros, que eles possam ter o suficiente para viver. Oramos pelas pessoas enfermas, enlutadas, desanimadas, aflitas, sem esperança. Dá a todos o ânimo e a coragem, o poder que vem do Espírito Santo. Aceita a nossa vida e tudo que temos como oferta agradável, que colocamos no altar do culto verdadeiro. Pedimos a tua bênção sobre o trabalho em nossa igreja e que também aqui não faltem recursos financeiros para prover o sustento do nosso trabalho na igreja. Abençoa, Senhor, a tua igreja, os cristãos no mundo, a IELB com seus pastores e membros. Abençoa nossa comunidade cristã para sermos uma igreja ativa na missão e fiel no chamado que recebeu. Sustenta a nossa pátria, dá sabedoria aos governantes e autoridades. Proteja-nos contra todos os perigos da violência, dos acidentes de trânsito, das doenças, calamidades, especialmente agora, dá-nos proteção nesta pandemia e livra-nos da morte. Ó Senhor bondoso, Pai Celeste, não merecemos nada de Ti, mas cremos no Teu amor e por isto pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Ó terras todas celebrai, com júbilo ao
Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria e amor. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adoram terra e céus. Não és teu próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos, sua grei, e por seu verbo sua lei nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde, entrai, ações de graças lhe ofertai. Entrai com salmos de louvor nos átrios santos do Senhor. De geração em geração perdura sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos lhe rendei. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.